Nesse vídeo a gente vai resolver alguns exercícios da seção 6.4 do livro de cálculo A da Miri e da Div. É a seção que aborda integrais por substituição. E eu trouxe para esse vídeo 3 exercícios que a resolução segue a mesma ideia, tá? A integral que a gente vai ter que fazer é a integral do mesmo tipo de função. É uma função onde a gente tem um polinômio vezes uma raiz composta com um polinômio. E aí a gente vai identificar que a escolha da U é sempre padronizada nesse caso, e a resolução também vai ser bem padronizada. Se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para mais novidades. Antes de a gente sair fazendo essas integrais, eu vou trazer aqui quais são as propriedades que a gente vai utilizar para resolver essas integrações. Primeiro, a gente vai usar propriedades de potenciação e radiciação. Como a gente está com uma raiz, a gente vai precisar da propriedade que transforma a raiz em uma potência, né? E aí observem que o índice que está aqui na raiz, ele vai para o denominador, onde o numerador é o expoente que está na potência. Então, o índice da raiz sempre vai vir aqui para o denominador. E essa é uma propriedade essencial para a gente resolver essas integrais que a gente vai fazer. Outras operações aqui que a gente vai resolver, né, vai utilizar operações com frações. Então, vai aparecer soma, subtração, multiplicação e divisão de frações. E, por último, a gente vai usar derivada de potência, que a derivada de x na n é nxn menos 1, essa regra que a gente aprende logo de início, né? E também a integral de potência, a integral de x na n dx é x na n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante c, exceto quando n é menos 1, para a gente não ter a divisão aqui por zero. Essas operações, essas propriedades, a gente vai usar forte aqui para resolver os exercícios, né? Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link de alguns vídeos que ajudam a gente a entender melhor o que é as propriedades de potenciação, de radiciação, como fazer essas operações com frações, derivada de potência e integral de potência. São vídeos que estão aqui no canal que eu espero que te ajude, né? Se você não tem tanta segurança ainda com essas propriedades aqui. Mas a gente vai resolver problemas da forma que são escritas, né? Como uma função vezes uma raiz composta ali dentro com uma outra função. É esse tipo de problema que a gente vai resolver aqui dentro, aqui nesse vídeo, né? E a ideia da seção 6.4 é a gente utilizar o método da substituição para resolver vários tipos de funções, para várias integrais, né? Então, nesse caso aqui, sempre que você encontrar uma raiz que está composta como uma função ali de primeiro grau, segundo grau, ou um polinômio, e na frente estiver multiplicando por outro polinômio, provavelmente você vai conseguir aplicar o método da substituição, né? Porque é cancelável, né? Depois que a gente derivar o u, a gente vai conseguir cancelar com esse termo que está aqui na frente. Sempre vai dar certo? Aqui sempre vai dar certo. Mas se a gente pega um problema qualquer, depois com mais técnicas de integração, a gente pode não conseguir fazer por substituição, né? Nesses 3 exercícios que a gente vai resolver aqui, sim, é possível e é feito de maneira bem fácil, bem rápida a simplificação. Então, sempre que eu tiver raiz e sempre que eu quero usar o método da substituição, eu vou olhar o que está dentro da raiz, o que é a função u, que é a função de dentro. Sempre que tiver raiz vezes uma função, raiz composta com uma função vezes uma outra função polinomial, se você for usar o método da substituição, a u vai ser o que está ali dentro da raiz. Então, a etapa 1 é identificar essa função u. Se a gente segue esse padrão, a u vai ser 4 menos 3x². E aí a gente vai para as próximas etapas, que é derivar a u e isolar o dx. Como aqui a gente tem a derivada de constante, a constante vai zerar. E a derivada de uma função do segundo grau, de uma potência x², a potência vem para frente, 2 vezes 3, 6, e x fica elevado a 1. Então, a gente usou aquela propriedade de derivada de potência para fazer essa etapa 2. Para terminar, a gente vai isolar o dx. Então, eu passei o 6x para cá e o dx para cá.
né? Sempre levando o sinal, porque a gente está invertendo a operação de divisão para multiplicação. E agora a gente vai para a etapa 3, que é substituir essas duas coisas, o u e o dx, na integral. Então, eu vou substituir o 5x, eu vou manter. Eu gosto de manter aqui o 5x, em alguns casos, algumas pessoas já colocam, já deixam o x junto com o dx e trocam o du dessa forma, tá? Mas eu gosto de manter e só trocar o u e o dx pelo du dividido por menos 6x. E aí aqui eu consigo ver que eu já consigo eliminar o x. Então, vai dar para aplicar o método da substituição. É nessa etapa 3 para 4 que a gente tem certeza que a gente pode aplicar o método da substituição. O 5 dividido por 6 eu já vou tirar da integral, porque a integral não interfere ali se eu estou multiplicando por constante. E como está tudo sendo multiplicado, eu posso tirar de dentro da integral o menos 5 sobre 6. E aqui eu já troquei a minha raiz, que está escrito na forma de raiz, para potência. Então, ele tinha um expoente 1 aqui elevado, né, na u. A gente não escreve, mas ele está ali. E o índice da raiz, que a gente também não escreve, nesse caso, é 2. Então, ficou u elevado a meio du. E agora a gente vai para as etapas finais, que é de integração e finalização. Então, a gente já tem essa mudança, né? A gente escolheu a u, derivou e substituiu e ficou com essa integral. E essa integral é possível de ser feita de forma direta usando a integral de potência. Então, na etapa 5, a gente faz essa integral de potência. Eu vou manter o 5 sobre 6 negativo e vou somar 1 no expoente e dividir por essa soma, mais a constante c de integração que sempre aparece numa integral indefinida. E agora tá a soma de frações, né? Não se assuste, nesse caso a gente tem uma soma que é mais simples, a gente está somando mais 1. Então, em geral, o que a gente faz? A gente transforma esse 1 numa divisão de 2 por 2, que é o termo que está aqui no denominador, e soma os numeradores. 1 mais 2 vai ficar 3 sobre 2. Então, eu vou trocar 1 meio mais 1 por 3 sobre 2 e dividir também pelos mesmo termo, tá? Sempre vai ficar igual aqui. E aí, eu tenho uma divisão de frações. Se eu tenho uma divisão de frações, eu vou inverter o denominador, a fração que está no denominador, e vai ficar 2 sobre 3, multiplicando todo o resto. Em geral, a gente coloca depois, mas a multiplicação ela é comutativa, então eu já trouxe para frente já para multiplicar pela outra fração que está ali, né? E eu observo que o 6 ele pode ser simplificado pelo 2, né? Então, o 2 vai cancelar e quando eu simplificar o 6, vai sobrar ainda 3. Então, no numerador sobra só o 5, 3 vezes 3 é 9, e u elevado a 3 meios mais c. Se eu quiser parar por aqui, tá? Já estaria certo a integral e aí só substituir o x, mas a gente pode voltar, né? Usar a propriedade de radiciação lá. Eu posso voltar a escrever essa potência como uma raiz. Então, vai ficar menos 5 sobre 9. E o 2 que está no denominador, eu vou escrever como uma raiz, só que de u ao cubo, né? Para manter esse termo aqui do numerador no expoente do u. E agora sim, finalizamos a etapa 6, a gente vai substituir de novo para a variável x. Se a gente encontra uma integral em x, a resposta tem que ser em x, tá? Nunca em u, sempre finalizar essa etapa. Mas aí é só trocar, né? E aqui eu coloquei o parênteses para a gente manter esse u ao cubo. É toda a minha u que está ao cubo, então eu não posso esquecer do parênteses, senão vai ficar só o segundo termo elevado ao cubo. E finalizamos. Sempre que a gente tiver umas funções que a gente quer integrar, que são dessa forma, esse vai ser o procedimento, né? Outros dois exercícios dessa lista que são muito similares são o 34 e o 42. Então, se você tá ali praticando, ainda não sabe muito bem como fazer integral por substituição, tenta repetir esse processo agora para essas duas funções. Dá um pause aqui no vídeo e tenta fazer essas duas integrais, né? Repetindo esses mesmos passos que eu fiz.
E aí depois volta e assiste para conferir se o resultado deu certinho. Tá? A escolha das U's para as duas situações vão ser exatamente o que está ali dentro da raiz, tá? Não tem outra alternativa. A gente sempre vai ter que olhar na composição e ali a composição é sempre que a raiz composta por essas funções de dentro. Bom, mas a gente vai começar a resolver então o 34. Aqui já vou ir um pouquinho mais rápido, né? Porque a gente já entendeu as etapas e o procedimento é similar. Então, a primeira coisa, a gente vai identificar o U. A U que está dentro da raiz. 1 menos 2x². Deriva o U em relação a x. Então, quando eu derivar, aqui a derivada de novo de constante é 0 e derivada de potência vai vir o 2 multiplicando por 2 dá menos 4x. E isolo o dx. Então, dx veio para cá multiplicando e o 4 menos 4x foi para lá, dividindo, mantém o sinal, porque a gente está mudando a operação de multiplicação para divisão. Agora, o próximo passo é a gente substituir essas duas informações, o dx e o u, aqui na nossa integral inicial. Então, eu vou manter o 8x, vou trocar o que está dentro da raiz por u e vou trocar o dx por du dividido por menos 4x. Eu consigo simplificar o x com o x e já posso cancelar, né? Simplificar o 8 dividido por menos 4, que é menos 2. E aí eu vou ficar com menos 2 integral da raiz de u du. Só que a raiz eu já uso a propriedade de radiciação ali, que transforma em potência. E a gente fica com a integral exatamente igual que a gente fez lá no exercício 4, uma integral de u elevado a meio. Então, a gente vai fazer mais rapidinho, mas o processo é igual. Somo 1 no expoente, dividido pela soma. A gente já viu que essa soma é 3 meios, então o processo é igual. E aqui eu só tenho que inverter a divisão, né? Então, vai ficar menos 2 vezes 2 sobre 3, 1 na 3 meios. Exatamente igual, o que mudou é a constante que está aqui multiplicando. Faço a multiplicação, vai ficar menos 4 terços, e aí eu já aproveitei e tirei esse 2 do denominador e troquei pela raiz, né? Raiz quadrada de u ao cubo. Para fechar, a gente volta para u inicial, que é 1 menos x ao menos 2x². Então, vai ficar menos 4 raiz de, aí ali o parênteses, né? Sempre lembrar do parênteses aqui para o cubo sem toda a minha u e não só no elemento final. E a gente resolve aqui a 34 de forma muito similar ao que a gente já fez para 4. Em relação a 42, qual que vai ser a diferença? Não tem grande diferença, só que aqui a minha u agora é um termo com ao cubo. Mas nisso não interfere em nada, a derivada vai ser similar, como a gente vai integrar vai ser similar. Então, a gente vai derivar o u em relação a x, e aí a derivada aqui vai ficar 3 vezes 6, que é 18. E o expoente vai diminuir 1, 2. A derivada de 5 é 0, então fica só isso. Vou isolar o dx da mesma maneira e fico com essa expressão aqui para dx, que é du sobre 18x². E aí agora eu vou substituir isso ali na minha integral inicial. E o 8x² que estava, eu mantive. Vou trocar a raiz por u, o que está dentro da raiz por u, e vou trocar o dx por 18 dividido por x². E aqui, antes a gente só tinha o x, mas dava para simplificar. Agora a gente tem o x² e eu continuo podendo simplificar esses dois. Além disso, a gente pode cancelar, né, que simplificar um pouquinho o 8 e o 18, posso escrever isso como 4 sobre 9, porque o 8 é divisível por 2, sobra 4, e 18, quando eu divido por 2, também sobra 9. Integral, de novo, de raiz de u, que é a integral de u na meio de u. Exatamente igual que a gente fez nas outras duas, né? E aí, a gente soma 1 no expoente, divide pela soma. Isso eu sei que é 3 meios, né? Faço a inversão aqui do que está no denominador. 4 vezes 2 é 8, 9 vezes 3 é 27. E aí a gente vai ter a mesma resolução, mesma ideia de desenvolvimento para essa questão, tá?
Volto então para a variável u inicial em relação a x, né? 6x ao cubo mais 5 e a gente finaliza a resolução aqui do exercício 42. Finalizamos assim a resolução então dessas três integrais e a gente observa que no fim a integral que a gente fez foi a mesma, né? O que a gente fez foi umas manipulações diferentes, as derivadas, a função u que a gente escolheu e as derivadas que aparecem dela são diferentes, mas a integral final é a integral de u na meio. E todas elas seguem o mesmo padrão, o mesmo tipo de desenvolvimento e a mesma escolha, mesmo tipo, né, de escolha para a função 1 lá inicial, para a gente aplicar a técnica de integral por substituição. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido bem essa ideia de como fazer uma integral de um polinômio vezes uma raiz composta com um polinômio. E se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, que a gente sempre vai trazer mais novidades aí sobre todo esse mundo do cálculo. Boa sorte nos seus estudos e até o próximo vídeo.